Paz do Senhor Jesus, Diário da Pregação, número 2. Dessa vez eu estou em Itajubá, no estado de Minas Gerais. Hoje é dia dos pais, aliás, eu estou longe do meu Estevão, do meu menino Estevão, da minha pequena Eime, estou longe da minha esposa Ana. Por mais que nós tenhamos tido uma celebração antecipada do Dia dos Pais, é sempre um pouco saudoso passar o Dia dos Pais longe das crianças. Mas estou aqui, porque a obra do Senhor Jesus demandou isso, e o nosso prazer é servir ao nosso Deus. Mas quando eu voltar para casa, eu vou levar daqui de Itajubá café especial para a Ana, porque ela gosta muito, e pé de moça, porque a região daqui é conhecida como a terra do pé de moleque e do pé de moça. Não Itajubá, mas especialmente Piranguinho, que fica aqui ao lado, a cidadezinha aqui do lado. Então não posso chegar em casa sem essas guloseimas para as crianças e o cafezinho para a Ana. Mas eu não vou falar sobre café, nem também sobre o Dia dos Pais, vamos falar sobre Mateus capítulo 16. Esse é o tema do nosso Diário da Pregação de hoje. E em Mateus capítulo 16, nós vamos observar que o Senhor Jesus Cristo estava passando por alguma dificuldade para fazer-se compreender pelos seus interlocutores. Não é que Cristo não conseguisse expressar-se, bem ao contrário. O Senhor Jesus é comunicador divino e excelente. Imagine que ele não poderia comunicar-se com clareza. Mas sim que os seus interlocutores estavam sendo afetados por algumas dificuldades, e essas dificuldades os impediam de compreender o que é que Cristo estava dizendo. Neste capítulo 16, Jesus tem algumas conversas. Primeiro com fariseus e saduceus, depois com os seus discípulos. Depois Jesus quer saber o que é que as multidões estão pensando dele. Aí Jesus conversa reservadamente com Pedro e o capítulo se encerra com uma conversa entre Jesus Cristo e nós. Cada um dos interlocutores sofria de uma dificuldade. Vamos ver quais são elas, de maneira rápida, porque aqui é uma proposta de esboço. Mas ao chegarmos à conversa que Cristo quer ter conosco, eu espero que já tenhamos conseguido nos livrar daquilo que impediu que os fariseus, os saduceus, os discípulos, as multidões e Pedro sofreram como impedimento para compreender a palavra de Deus. Mateus 16, então, do 1 ao 4, é a conversa entre Cristo e os fariseus e saduceus. Aliás, é a primeira vez que os saduceus aparecem no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E os saduceus e fariseus vêm pedir sinal do céu. Mesmo depois que Cristo, no capítulo 15 e no capítulo 14, tenha feito 2 multiplicações de pães e peixes para atender 2 multidões, eles ainda querem um sinal do céu. Por quê? Porque eles estavam sendo afetados em sua hipocrisia. Ao pedirem sinal do céu, estavam desqualificando tudo que Cristo houvera feito e dito até aquele momento. Afinal, reconhecer Jesus como sendo Filho de Deus, Messias, esperança de salvação para Israel, significava reconhecerem-se como pecadores, e isso eles não fariam. Hipocrisia nos impede de entender a palavra e a mensagem de Deus. Depois do versículo 5 ao versículo de número 12, Cristo, em razão da conversa que tivera com fariseus e saduceus, fala com os discípulos e diz a eles: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí os discípulos dizem: Jesus nos está repreendendo porque esquecemos de trazer pão. Não, não era isso. Jesus estava falando sobre mentiras e eles pensavam sobre pão. Falava sobre o fermento da falsa doutrina e eles pensavam nas próximas refeições. Jesus estava dizendo sobre os riscos das mentiras contadas pelos ensinadores e eles pensando em alimentarem-se. Qual era a dificuldade dos discípulos para entender a mensagem de Jesus? Os discípulos não compreendiam porque não tinham as mesmas prioridades do Messias. Quando pensamos e temos em nosso coração coisas e prioridades diferentes daquelas que são as de Cristo, não compreendemos a mensagem de Cristo. Depois do verso 13 ao verso 20, Jesus quer saber o que é que as multidões estavam dizendo dele. Afinal de contas, depois de tanto falar, tanto ensinar, tanto pregar, o que é que diziam sobre ele? Será que haviam entendido quem ele era? E os discípulos dizem ao Senhor Jesus Cristo que as multidões estavam dizendo que Cristo era João Batista ressuscitado, ou que ele era Elias, que não houvera
sido morto ainda, mas voltado do céu, ou que ele era Jeremias, o profeta de uma mensagem implacável. E aí fica claro, portanto, que as multidões não tinham ainda consciência clara de quem era Jesus. E por que não entendiam quem era o Cristo? E os homens, quem dizem ser o Filho do Homem, aí dizem que é Elias, que é Jeremias, ou que é qualquer um dos profetas, ou João Batista. Israel não compreendia quem era o seu Senhor, ou que Cristo era o seu Senhor, porque estava vivendo ainda preso ao passado. O povo sabia quem Deus havia sido para ele nos tempos antigos, nos tempos dos seus ancestrais, mas carecia de novas experiências com o Senhor Jesus. Preso ao passado, Israel não tinha agora novas experiências para contar. Igualmente nós, que fazemos parte de igrejas históricas, igrejas com raízes, estamos em famílias cristãs de longa tradição, talvez você seja a segunda, terceira ou quarta geração de evangélicos na sua família, mas só sabe dizer o que Cristo é para os seus pais, seus avós, seus bisavós, para os fundadores de sua igreja, e não sabe dizer o que Cristo é para você. Por quê? Porque o passado dá forte testemunho, mas o seu futuro com Cristo tem sido fraco, e o seu presente com ele carece de bastante experiências. Israel sofria preso ao passado e não compreendia quem era o Cristo que estava diante dos seus olhos. Depois Jesus conversa com Pedro, do verso 21 em diante, já finalizando o capítulo. Pedro chama o Senhor Jesus de lado e começa a repreender: Senhor, não vai morrer, o Senhor não deve dizer que vai sofrer, não faça isso com o Senhor. E aí o Senhor Jesus, antes mesmo de repreender a Pedro, repreende a Satanás que falava na boca de Pedro. Quer dizer que Pedro, que neste mesmo capítulo dera um testemunho tão forte sobre Jesus, dizendo que ele era o Filho de Deus, agora estava dizendo que Cristo não precisava morrer na cruz. E por quê? Porque Pedro estava sofrendo desta outra grande dificuldade em compreender Cristo. Pedro sofria agora sob a influência de Satanás, porque Satanás tem uma obsessão, e a obsessão de Satanás não é comigo, não é com você. Ora, vamos nos colocar em nosso devido lugar. Dizer que o diabo anda furioso conosco é um pouquinho de pretensão. A obsessão de Satanás é com Cristo. Satanás quer ser como Cristo, quer ser como Cristo, quer uma igreja como a de Cristo. Satanás emulará uma tríade satânica durante a grande tribulação para tentar concorrer com a Santa Trindade. Então a obsessão do diabo é com Cristo, e o diabo tentará impedir que a mensagem de Cristo seja compreendida pelos homens. Daí a grande luta espiritual na hora da pregação no culto e sobretudo do apelo para que os ímpios venham à frente aceitar a Jesus. O diabo age porque sua obsessão é contra Cristo e ele não quer que Cristo seja entendido. No final do capítulo, acho que Cristo dirige-se mais a nós, porque ele diz assim, no verso 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os anjos, e então dará a cada um conforme as suas obras. Agora Cristo fala conosco. Você quer salvar a sua vida, conforme é a dimensão de salvação humana, ou quer perder a sua vida por amor de Cristo, para encontrar a salvação divina que só existe no Senhor? Não se deixe abater pela hipocrisia, não se deixe acometer pelo passado, sem as experiências com Cristo para o presente. Tenha em seu coração as mesmas prioridades que Cristo tem, e repreenda Satanás, que tenta impedir você de compreender o chamado de Deus no seu existir, porque Cristo quer que você, humanamente, perca a sua vida e a ganhe espiritualmente. Será que você entende o chamado do Senhor Jesus Cristo para você? São assim, então, estes pontos importantes para resumirmos o capítulo 16 de Mateus, nesse diário da pregação. A todos nós, a paz do Senhor Jesus Cristo, e aos papais, muito especialmente,
um dia feliz e abençoado pela data tão especial que comemoramos hoje. Que Cristo Jesus nos abençoe. Se você acha que essa mensagem pode ser de importância para mais alguém, não se esqueça de compartilhá-la, marcar quem você gostaria de que ouvisse essa mensagem e também aproveite para seguir a nossa fanpage no Facebook, nosso canal lá no YouTube, porque isso nos ajuda a compartilhar mensagem de Deus com mais velocidade. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida.